Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos falado todo esse ano do tema frutificar. E há alguns domingos nós temos seguido essa temática, seguindo os passos de Jesus na oração. Frutificar, seguindo os passos de Jesus na oração. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5 até o verso de número 13. Mateus 6, a partir do verso de número 5 ao verso de número 13. Diz assim o Evangelho de Mateus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes de pedir. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Senhor, graças te damos por essa manhã. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela semana que passamos. Que agora, ó Deus, ao meditar nas sagradas escrituras, o teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus. Dirige os nossos pensamentos, dirige as nossas palavras. Que todos nós que estamos aqui, ó Deus, possamos nos assentar no banquete espiritual que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E que saiamos daqui com a nossa fome saciada. E que saiamos daqui fortalecidos para mais uma semana diante do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos nos evangelhos que a igreja, nos seus primórdios, a igreja primitiva, ela nutria uma vida de uma intensa oração. Uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que verdadeiramente buscava o Senhor em constante oração. E nós, possivelmente vem a nossa memória, a nossa mente, alguma pergunta do tipo: com quem será que eles aprenderam a orar tanto? Eles tinham um bom exemplo, que era o Mestre Jesus. Por vezes nós vemos nos evangelhos, muitas vezes que Jesus se retirava para orar. Se retirava para ter com o Pai um momento a sós de oração, de busca, de intercessão ao Senhor. Então não poderia ser diferente. A igreja seguiu os passos de Jesus na oração. Quantas vezes nós vemos os discípulos presenciando os momentos que Jesus ia ao Getsêmani orar,
quando ele clamava, a oração sacerdotal e tantas outras passagens na palavra de Deus, que nós encontramos os momentos que Jesus se retirava para falar com o seu Pai. E olha que ele era Jesus. Jesus poderia pensar muito bem, eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, eu vou fazer conforme eu acho porque tem poder sobre mim. Eu sou o Messias. Ele poderia muito bem ter pensado assim, porque muitas vezes nós também pensamos assim. Para que orar? Para que me submeter à vontade de um Deus? Se eu tenho inteligência, se eu tenho capacidade para resolver e dirimir a minha vida, os problemas que se apresentam adiante de mim? Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o Messias, Jesus se retirava para buscar a vontade do Pai, para ter esse momento de intimidade com o seu Pai e pedir a sua soberana vontade sobre os seus caminhos. Ele não agia por conta própria, mas ele vivia na dependência de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos, você não precisa responder em voz alta, mas a você mesmo. Será que nós temos orado da maneira que convém? Por vezes, algumas perguntas surgem na nossa mente. Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, ao meu clamor? Será que as minhas orações têm subido ao trono dos céus? Será que as minhas orações têm sido frutíferas? E esse é o tema da mensagem nessa manhã, a oração frutífera. E oração frutífera não tem a ver se Deus responde da maneira que nós esperamos. Mas a oração frutífera tem a ver com o mover de Deus no nosso coração, produzindo frutos e efeitos dos quais nós entendemos que é a vontade de Deus. Nessa passagem que nós lemos de Mateus capítulo 6, Jesus compara a vida coerente que seus seguidores, seus discípulos deveriam ter, e ele espera que a maneira com que os discípulos se portassem fossem diferente das dos fariseus, de se colocarem diante de Deus, de orarem e de buscarem. Então, em primeiro lugar, a oração frutífera, na verdade, Jesus nos ensina, a partir do verso de número 5, que há momentos, há uma postura que não pode ocorrer na oração. Existem tipos de oração ou condutas com relação à sua forma e conteúdo que nós não devemos ter e que muitas vezes tornam as nossas orações infrutíferas por conta da nossa postura. E a primeira delas que Jesus elenca é a hipocrisia. Os fariseus gostavam de orar em pé e falar em voz alta para que todos vissem. O que Jesus está condenando aqui, ou o que ele está exortando, não é a questão de orar em público, veja bem. Né? Algumas pessoas têm vergonha de orar em público, às vezes falam, mas está escrito na palavra lá, sobre orar publicamente. Jesus orou publicamente, não é? Por isso que nós temos esses relatos que estão contidos na palavra de Deus. Lucas 10, 21, 22, aparece Jesus orando em público. Em João, capítulo 11, 41, 42 também. O que Jesus está advertindo aqui é uma conduta exibicionista, uma conduta vaidosa, hipócrita. É o falar para se aparecer. É o se colocar em oração, mas a intenção do seu coração não é agradar a Deus, mas aos outros que estão ao redor e escutando. Esse tipo de atitude que Jesus está advertindo e que ele fala, não sejam assim, não sejam hipócritas na hora da oração, querendo se aparecer, porque é no secreto, é lá que Deus sabe quem você é lá que Deus sabe o que está por detrás realmente das palavras, porque você não está orando simplesmente para obter
elogios diante da sua oração, ou se parecer espiritual, porque muitas vezes a gente cai nessa cilada da hipocrisia de querermos mostrar uns aos outros que nós somos mais espirituais, porque oramos muito bonito, ou porque temos uma oratória diferente, impostada. Isso é uma conduta hipócrita. Se a intenção do coração é agradar aqueles que estão ao redor, ela é hipócrita. Porque a oração não é para agradar aqueles que estão ao meu redor, mas a oração é para Deus. É a Ele que eu preciso agradar. Muitas vezes, nós cristãos tomamos essa postura, e o que Jesus está condenando aqui é muitas vezes a máscara religiosa, que nós queremos sobressair e mostrarmos que somos mais espirituais do que os outros. É essa atitude que Jesus está advertindo. Atitude de uma exibição vaidosa. Jesus está condenando a hipocrisia. Não se pareçam com eles. Jesus não está condenando o lugar que as orações são feitas. Quando ele diz, o teu pai que te vê em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele está falando de intimidade, de ter esse momento a sós com o Senhor. Porque é diante do Senhor, e é o Senhor que sonda os nossos corações, é Ele que sabe a intenção verdadeira que está por detrás das nossas palavras. A pessoa que tem menos escolaridade, ela pode fazer uma oração mais linda que há na terra do que aquele que tem muitas palavras, um vocabulário imenso. Se no seu coração a intenção estiver errada, a intenção for hipócrita, e muitas vezes a gente vê isso no meio do povo, uns querendo condenar uns aos outros. Não, eu sou mais espiritual que você. Porque eu sei orar, eu oro bem, eu oro longo, eu oro comprido. Jesus não está interessado nisso, o nosso Deus não está interessado nisso. Quando nós oramos, Ele olha o nosso coração. Mais do que palavras, Ele escuta o que está lá dentro, no nosso íntimo. Deus, Ele não está interessado se oramos de joelhos, se oramos prostrados, se choramos na nossa oração, se oramos sentados ou em pé. Porque há muitas pessoas que estão no leito de hospital e não têm condições de orar em pé. Há muitas pessoas que têm problemas nos joelhos e não conseguem se ajoelhar, e nem por isso elas estão deixando de ter uma conduta irreverente perante o Senhor. Porque o que importa é o coração. A outra coisa que Jesus está advertindo é o conteúdo, não só a forma, mas o conteúdo também. Palavras vazias. Alguns comentaristas falam de tagarelice. Falar e não falar nada. Os fariseus gostavam de falar muito, e vãs repetições. O que nós podemos até falar hoje, quem sabe, mantras. Não é? Às vezes até no meio da igreja. O que Jesus está advertindo aqui é que Ele não está condenando a extensão ou até mesmo a repetição, porque o próprio Jesus orava a noite inteira e também repetia os seus pedidos. Em Mateus 26, 44, depois você pode abrir, e Lucas 6, verso 12. Ele adverte aqui também a questão do que vai no coração. Às vezes, aquelas orações mais curtas são as mais belas que nós fazemos. Às vezes, nós passamos por momentos tão difíceis que fogem palavras. Mas o Espírito Santo, diz a palavra, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não é o muito falar, não é o tanto que nós oramos. Claro que é muito bom gastarmos tempo em oração, mas se for algo vazio, não sobe. Não é isso que Deus quer. O nosso Deus é um Deus simples. E o que Ele mais busca, a riqueza que Ele busca, não é a riqueza de palavras ou a riqueza de tempo,
mas é a riqueza que nós apresentamos diante dele, o nosso coração. Há um teólogo chamado John Bunyan, e ele diz assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Está falando de sinceridade. Será que quando nós nos achegamos a Deus, as nossas orações são realmente sinceras? Será que quando estamos no meio do povo, as nossas orações são realmente sinceras, são realmente para o Senhor? É por isso que eu gosto desse momento quando as crianças vêm aqui à frente. Porque a palavra, e Jesus é muito sábio quando fala que delas é o reino dos céus. Porque a sinceridade, a pureza, e elas, mesmo algumas que ainda repetem as palavras, é de coração, elas querem orar. Mas talvez pelo medo de errar e pela vergonha, talvez não saibam colocar diretamente ou certinho as palavras. Deus escuta, porque é o coraçãozinho delas que está diante do Senhor. A Amanda, quando a gente vai deitar, então a gente tem um momento da oração, e ela começa a orar. E ela ora por todo mundo. E ela ora pela escola dela, ela ora pelos professores, ela ora pelas amiguinhas, por todas as amiguinhas. Aí chega uma hora assim que você está cansado, que você quer dormir, né? Pronto, filha, então, já foi todas as amiguinhas. Não, tem fulana de tal, que é lá da igreja. Aí ela começa das amigas da igreja, e vai, e vai, e vai. E às vezes ela termina a oração, fala: mamãe, eu esqueci de fulana, eu tenho que orar. A importância da oração. Às vezes as crianças são mais doadas em orar do que nós mesmos. Vocês vêm aqui, nós levamos um show, não é? Nos domingos, em que muitas falam: eu quero orar. Se talvez nós abríssemos aqui, eu teria que falar: irmão, fulano, o senhor ora. Mas é voluntário, de coração. É isso que Jesus quer nas nossas orações. Não uma conduta hipócrita, não forma, mas sim o que vai dentro dos nossos corações. É a sinceridade que importa. Em segundo lugar, a oração frutífera, a oração que Jesus nos ensina, ela revela uma relação comunitária e pessoal com o Pai. Jesus começa a ensinar os discípulos, as pessoas que estão ali ouvindo, como se deveria orar. Olha, não é assim que se ora. Jesus já falou: assim, desse jeito, não façam assim. Esse não é o jeito. Então, vocês orem assim, como modelo, como um norte, para que a gente orasse da maneira correta. E ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus. Isso revela a relação que nós temos com Deus pessoal, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Eu não preciso de intermediários para orar, eu tenho livre acesso a Deus Pai. Mas Ele não é Pai só meu, Ele é do meu irmão que está ao lado. Então Ele revela também essa comunhão horizontal e vertical, no sentido comunitário. O Abba, o Pai nosso, é do corpo, é de todos nós que estamos juntos. Jesus responde aqui em Lucas, tem a mesma narrativa, só que em Lucas, Jesus está falando a respeito, ensinando a oração, porque os discípulos perguntam: então como é que se deve orar? Então Jesus coloca: Pai nosso que estais nos céus. Jesus nos ensina a orar essa oração como modelo, como padrão. Calvino diz: na oração do Senhor, que é a oração representativa de todas, encontramos uma fórmula, um roteiro, no qual o Senhor Jesus nos propôs tudo quanto é lícito buscar, tudo quanto conduz ao nosso benefício e tudo quanto é necessário suplicar. Ele é Pai que está perto, que é presente, mas Ele também está nos céus. Isso nos fala da natureza imanente e transcendente de Deus. Ele é transcendente porque Ele está acima de todos, Ele está nos céus, Ele tem poder, Ele é soberano. Mas por estar no céu, por ser o Altíssimo, Ele também está próximo, Ele é presente, Ele é relacional. Ele não está alheio às nossas dificuldades, Ele não está alheio às lutas que nós passamos. Ele é um Pai
presente. Por isso que esse Pai presente, que se faz presente, não é só Pai meu, mas Ele é Pai do corpo, daqueles que creem, daqueles que nutrem esse relacionamento com Ele. Muitas vezes nós caímos na ilusão de achar que Deus é somente nosso. Nosso, eu, Priscila. Mas Ele é seu. Ou seja, ninguém se relaciona a Deus sem também não se relacionar com o seu irmão. Essa consciência comunitária de estarmos na presença de Deus, não só intercedendo por nós, mas também por aqueles que estão ao nosso lado, o nosso próximo. Nós precisamos nutrir esse relacionamento com esse Deus que ouve. Não é um Deus ausente, não é um Deus distante, mas é um Deus que está perto. E há um salmo que diz que o nosso Deus não é como os deuses, que muitas vezes têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. É o Pai que conhece as nossas necessidades e que escuta, sim, as nossas orações. Uma vez eu vi uma frase na internet que dizia assim: quem tem Deus como Pai não escolhe o irmão. Né? Quem tem Deus como Pai não escolhe o irmão. Essa consciência comunitária nós precisamos ter. Porque muitas vezes Deus não escuta as nossas orações, porque estamos tão ensimesmados nos nossos problemas, que esquecemos uns dos outros, que esquecemos de clamar uns pelos outros. O Pai é nosso, o Pai celestial é aquele que nos vê em secreto e que ouve a nossa oração. Essa é a oração frutífera, que revela essa relação comunitária e pessoal com Deus Pai. Em terceiro lugar, a oração frutífera é aquela que busca a vontade de Deus. Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus nos ensina a organizar prioridades. Mas eu sei colocar as prioridades diante do Senhor quando eu oro, eu coloco as minhas necessidades. Mas quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, Jesus fala: venha o teu reino antes do pão, antes da tentação. Ele nos ensina a reorganizar as prioridades, a buscar o que Deus quer para nós. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabia, Deus já sabe as suas necessidades. E aqui diz o texto: antes de chegar à boca, Ele já conhece o que nós vamos pedir. Mas nós não conhecemos a vontade de Deus para nós. Então Jesus nos ensina a reorganizar nas nossas orações as prioridades. Olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso exprime a nossa dependência em buscar as coisas do reino, em buscar as coisas de Deus para nós. Porque as nossas necessidades Ele já conhece muito bem. Mas nós precisamos experimentar e conhecer essa vontade que a palavra de Deus em Hebreus diz que é boa, perfeita e agradável. E não só buscar no sentido de vãs palavras, porque muitas vezes a gente pede, expõe as nossas necessidades e lá no fim a gente coloca: mas seja feita a tua vontade. Às vezes com uma assinatura de uma oração, né? Assim como a gente fala em nome de Jesus, amém. Mas que realmente nas nossas orações possam exprimir, em primeiro lugar, o buscar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Será que você tem buscado nas suas orações, primeiro, conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida, buscar que o reino de Deus seja implantado na sua vida? Ou você tem apresentado primeiro as suas queixas, as suas súplicas? Jesus está falando da essência, daquilo que é importante para nós. Convém muitas vezes que diante das nossas orações, diante de todas as vezes que estamos diante do Senhor, que nós diminuamos para que Ele cresça em nós.
para que nós possamos entender as coisas que Deus faz na nossa vida, porque muitas vezes Ele diz não para as nossas orações, porque muitas vezes Ele não nos dá aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós pedimos que a vontade dEle seja feita na nossa vida, e não o contrário, e não que a nossa vontade se sobreponha à vontade dEle. É assim que nossas orações devem ser expostas diante do Senhor. O próprio Jesus, aparece a oração que Ele fala: se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele era Jesus. Expôs ali o seu sofrimento, a sua angústia, mas contudo pediu a vontade do Pai. Na oração não se trata dos nossos desejos, mas dos planos eternos do Pai para nós. Que nós possamos fazer a oração e entender a vontade de Deus, pedir que a vontade que vem do céu se concretize na terra, nas nossas vidas, para que a gente realmente viva sempre na dependência do Senhor e não o contrário. Nós vivemos uma era de mandar em Deus. Eu determino. Eu ordeno que o Senhor faça isso. Quem somos nós? Na oração, Ele é Deus. Eu só exponho o meu desejo. É proibido expor? Não. Tem que pôr mesmo as necessidades. Mas nós precisamos aprender a orar da maneira correta. Não pedindo a nossa vontade, mas abrindo mão da nossa vontade. Porque entendemos que Ele é o Pai Celestial e um pai não dá coisas ruins aos seus filhos. Então descanse. Quando você orar, quando você tiver o seu momento de oração com Deus, descanse na vontade e no reino de Deus sobre a sua vida. Peça que Ele revele a sua mente ao seu coração e que você descanse debaixo dessa vontade. Porque aí nós não nos frustramos. O que acontece hoje com muitas pessoas que abandonam o Senhor e abandonam a igreja é porque Deus não é aquele que faz as nossas vontades. Eu já ouvi isso. Pastora, eu não estou indo mais, eu orei, Deus não fez nada do que me pediu. Não é o gênio da lâmpada. Ele é Deus. Ele é soberano. E Ele dá conforme a sua vontade, porque Ele entende aquilo que é melhor para nós. Ainda bem. Ai de nós, se Deus desse todas as coisas que nós pedíssemos. Na oração há essa intimidade de compreender ou tentar compreender qual é a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes é incompreensível. Porque muitas vezes nós não entendemos. Mas nós precisamos descansar se cremos na soberania dEle da nossa vida. Jesus cria na soberania de Deus Pai, para os seus caminhos, para a sua vida, para a sua missão. C.S. Lewis fala: as minhas orações não mudam Deus, mudam a mim mesmo. É isso. As nossas orações não mudam Deus, mas mudam a nós mesmos. Nós o conhecemos melhor. Nós descansamos na vontade dEle para as nossas vidas. Em quarto e último lugar, a oração frutífera é aquela que expressa plena confiança na providência do Pai Celeste. Aqui Jesus fala sobre o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus fornece esse modelo que revela o nosso foco, a nossa esperança, que as nossas preocupações, as nossas necessidades, de que Ele vai dar, de que Ele vai suprir. E o pão nosso aqui é também uma referência ao alimento de verdade, exprimindo as nossas necessidades materiais, físicas, mas também as nossas necessidades espirituais. Porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é sempre o primeiro, Ele sempre vai ser a nossa primeira necessidade, o pão que nós verdadeiramente precisamos.
é o Senhor Jesus na nossa vida. Mas Ele também conhece que nós precisamos das coisas materiais, das coisas físicas, que se diz relativo às nossas necessidades. Nós somos parte de uma geração muito preocupada em nutrir bem o corpo, mas que se esquece de nutrir a alma. Qual o pão que tem faltado na sua casa, na sua vida? Ele conhece, sim. Ele vai dar. E a oração frutífera é essa que descansa plenamente, expressa confiança na dependência desse Pai, que sabe de tudo o quanto nós pedimos, das nossas necessidades cotidianas. A nossa oração deve revelar essa confiança na presença desse Pai, que sabe a cada dia, é o pão de cada dia. Aquilo que nós precisamos cotidianamente, Ele dá. Ele vai dar. Então nós podemos descansar e confiar nesse Deus que supre tudo e todas as coisas. Nós não precisamos andar desesperados, nós não precisamos andar demasiadamente ansiosos. E aqui no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre ansiedade. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus sabe do que nós precisamos a cada manhã que nós acordamos. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós não queremos descansar. E o apressado come cru, e muitas vezes nós comemos um pão cru, e choramos, e lamentamos, porque não temos paciência de esperar a provisão que vem de Deus, porque não confiamos. Só desfruta da providência divina aquele que confia no poder e na glória do Senhor. Pare de querer apressar as coisas. Ore por aquilo que é necessário. Não ore por ganância. Ore por aquilo que você realmente precisa. Ore pedindo a Deus que Ele dê o necessário. Porque muitas vezes nós apresentamos diante do Senhor um coração arrogante. Ele vai dar a cada dia o que nós precisamos. Ele não vai deixar faltar. Porque Ele é um Pai celestial. Ah, mas está faltando. Está faltando. Eu sei que a gente vive em momentos difíceis, como Brasil, como nação, dessa crise imensa financeira que nós estamos passando. Mas isso são provações que nós passamos. Mas que nunca falte o pão da fé, para você crer nos milagres e nas portas e na providência divina de Deus, o Pai Celeste. Ele vai dar, Ele vai suprir. A outra coisa que Jesus apresenta aqui é sobre a tentação. Eu poderia citar outros textos que falam sobre a provisão do Senhor, né? Que Ele fala que Ele dá pão enquanto nós dormimos. Isso é descansar, não é questão de não trabalhar e de não correr com a nossa parte. Mas é de descansar, sabendo que Ele é um Deus de poder e que Ele vai prover todas as coisas. Mas também esse Deus que provê o pão, Ele provê o livramento. Ele dá proteção. Ele cuida. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal aqui em todos os sentidos. Ele é esse Deus que protege, Ele é esse Deus que nos guarda. Ele é esse Deus que está constantemente com os seus olhos sobre nós. Quando nós oramos, nós pedimos a proteção e estamos debaixo dessa proteção divina de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos ser livrados do mal que somos nós mesmos. E aqui o verso 5 fala sobre hipocrisia, que é um mal.
mas Ele nos guarda de todos os tipos de males que possam acometer na nossa vida e na nossa família. Saiba que você é protegido. O Pai Nosso protege os seus filhos. O Pai Nosso dá força quando você passar por dificuldades, por tentações, porque Ele é um Deus presente. Quais são as lutas que você tem passado na sua vida? Jesus foi tentado pelo próprio diabo, mas ele nutria esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, o Pai, o fez permanecer firme e não cair e não se deixar levar pelas investidas do inimigo. Não se deixou seduzir pelas coisas que Satanás ofereceu para ele. Ele foi nutrido com um pão celestial. E é isso que nós podemos desfrutar a cada dia, desse pão que vem do céu, que mesmo passando por desertos, não nos falta, porque Ele é um Deus que nos ama e conhece cada uma de nossas necessidades. É tempo de voltar a orar dessa forma. Eu disse no início que ela é um modelo. E as nossas orações têm que seguir esse exemplo, esse padrão. Talvez com outras palavras, mas com essa essência. De um coração quebrantado. De um coração que busca firmemente o Senhor. Porque, irmãos, é muito fácil em tudo que é igreja aí que oferece corrente. Aliás, às vezes eu não entendo, né? O pessoal quer fazer corrente, daqui a pouco quer se libertar, porque fez tanta corrente. A gente entende, né, que às vezes são coisas simbólicas. Mas o ponto alto e o que fica aqui desse texto é a sua vida de oração diante do Pai. Porque muitas vezes nós usamos a oração como nós usamos o extintor de emergência, extintor de incêndio, como emergência na nossa vida. Nós sabemos que Ele está lá. Se pegar fogo, a gente vai lá. A oração tem que ser uma disciplina na nossa vida, e por isso disciplina espiritual, assim como o jejum. É em todo tempo, é todo dia, se consagrando, se colocando diante do Senhor, buscando essa vontade, buscando ter contato com esse Deus, para que nós possamos resistir nos dias maus. E você vai desfrutar da graça, do poder, das bênçãos, dos milagres e dos livramentos do Senhor. Eu conheço muitos testemunhos aqui na igreja, de pessoas que ao sair oraram, e ao sair da sua porta foram assaltadas, e Deus livrou. Livrou. Eu conheço muitas orações que foram feitas aqui, que Deus demorou para responder no tempo da pessoa, mas Deus respondeu. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele não é um Deus que a gente precisa lembrar Ele de nos escutar, porque os seus olhos, os seus ouvidos estão constantemente inclinados para nós. Amém? Concluindo, eu gostaria de ler essa frase de Charles Spurgeon. E ela fala assim: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é doador de todas as orações. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado. E ao orar, não abandone a oração, porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas, e o teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Amém? Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A nosso Deus e Pai
seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos ensine a orar como convém. Não pare de orar. Continue. A palavra diz: orai sem cessar. Mantenha esse relacionamento íntimo com o Pai, porque orar é conversar com Ele. E uma oração frutífera é uma oração constante, que está diante do trono da graça de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé? E como falamos de oração, não podemos sair daqui sem orar. E eu gostaria de orar por você nessa manhã. Quais são as súplicas que você gostaria de colocar diante de Deus nessa manhã? Qual é o pão que você necessita? Quais são os males que talvez tenham batido na sua porta e você precisa de força, de ânimo, de renovo da parte que vem do Senhor? Vamos apresentar nessa manhã. Qual o motivo de oração que você traz diante do Pai, né? Do Pai que é nosso. Então eu convido você que gostaria de receber uma oração nessa manhã, para vir à frente, com um coração sincero. Ele sabe do que você necessita. Quais são as necessidades? Qual o pão que precisa na sua casa? Qual o pão que precisa na sua vida espiritual? Ele é o Deus que sacia toda a sede, toda a nossa fome. Nós vamos orar também pelo nosso país. Por favor, venha mais para cá. Pode vir, pode vir. Nós vamos orar pelo nosso país. Ontem nós comemoramos a independência do Brasil. E nosso país tem passado por momentos difíceis. Desemprego, fome, guerra, intolerâncias, relacionamentos destruídos. E tudo isso tem abatido o corpo de Cristo também. E nós vamos orar, nós vamos clamar pela ação, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Vamos cantar aquela música inicial que vocês fizeram no começo? Os feridos de alma são curados. O Espírito de Deus está aqui. Vai colocando a sua necessidade, vai colocando o seu clamor. Esse Deus que está aqui presente nessa manhã, está com os seus ouvidos inclinados para nós. Exponha, coloque isso diante do Pai Celestial. De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Creia nisso, em nome de Jesus, operando em nossos corações. Vem trazer, Senhor, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
está aqui. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que Teu Santo Espírito está nesse lugar. Nós cremos, ó Deus, que quando nós oramos, o Senhor escuta. Nós cremos, ó Deus, que quando nós oramos, ó Deus, as nossas palavras sobem diante do Teu altar, ó Pai. Muitas vezes em forma de lágrimas, muitas vezes em forma de gemidos, ó Pai. Porque são tantas lutas, são tantas necessidades, são tantos abatimentos que muitas vezes passamos, ó Deus. Que nos faltam palavras para orar, nos faltam palavras para colocar diante do Senhor. Mas nessa hora, Deus, que nós estamos na Tua casa e fomos ensinados através do Senhor Jesus como se deve orar, nós clamamos: Pai Nosso que estás nesse lugar, que está ouvindo as nossas orações, que conhece cada clamor de cada coração que está aqui, Pai. Abençoa, Senhor. Abre as janelas do céu e derrama sobre esse povo as Tuas bênçãos sem medidas, ó Pai. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo em primeiro lugar a Sua vontade na nossa vida. Deus, nós queremos descansar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aquieta o coração, aquieta a alma. Sossega, Senhor, o nosso espírito, que muitas vezes é ansioso, querendo resolver todas as coisas do nosso jeito. Ó Pai, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a esperar pelo melhor do Senhor nas nossas vidas, porque sabemos que Tu tens o melhor, ó Pai. E sabemos que todas as lutas são passageiras, ó Deus. Elas passam, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece para vencer, o Senhor nos fortalece diante da adversidade. O Senhor nos sustenta quando passamos por desertos, ó Pai. Talvez aqui nessa manhã hajam pessoas passando por desertos espirituais, ó Pai. Desertos no seu trabalho, desertos na sua família, desertos nas suas finanças, ó Pai. E a Tua palavra fala que o Senhor sabe, antes mesmo de chegar à nossa boca, os nossos pedidos. Mas nós apresentamos diante de Ti, ó Pai. Porque muitas vezes isso agita o nosso coração e o nosso espírito. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança. Que essas pessoas que estão aqui nessa manhã descansem, entreguem no Senhor. Entrega, meu irmão, entrega, minha irmã, esse pedido diante do altar do Senhor nessa manhã. Não sofra mais com isso. Não se lamente mais por isso. Mas abra os olhos da fé e contemple as bênçãos do Senhor e as respostas das suas orações nessa manhã, em nome de Jesus. Ele vai realizar da maneira que Ele quer e na vontade dEle. Aprenda a descansar. Ó Deus, nós cremos que para Ti nada é impossível. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é aquele que faz toda a enfermidade ir embora. O Senhor é aquele que restaura laços. O Senhor é aquele, ó Deus, que provê recursos. O Senhor é aquele que provê trabalho, ó Deus. Eu não sei quais são os pedidos, mas o Senhor sabe, ó Deus. O Senhor sabe o que vai em cada coração. Alimenta o Teu povo nessa manhã, ó Deus, porque a Tua palavra fala que nós precisamos descansar na palavra que sai da Tua boca, ó Pai. E essa palavra que nós viemos buscar aqui nessa manhã, a paz que excede todo o entendimento, guarde os corações e guarde as mentes em Cristo Jesus nessa manhã, ó Pai. Livra de todo mal, ó Deus, livra de todo mal. Ensina-nos a perdoar, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos perdoar aquele que nos deve, assim como o Senhor tem nos perdoado. Muitas vezes as nossas orações não sobem porque há rancor, há mágoa no nosso coração. Mas nós conhecemos a Ti, ó Deus, e desfrutamos desse perdão e desse amor. Derrama esse amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Para que nós possamos, ó Deus, alcançar um coração sábio diante do Senhor. Não queremos, ó Deus, estar diante de Ti com uma postura hipócrita, arrogante, ou de palavras vazias ou vãs repetições, ó Pai. Mas nós apresentamos nessa manhã um coração quebrantado. E a Tua palavra fala que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Quebra-nos e faz-nos de novo a cada dia, Senhor, no mais íntimo da nossa vida com o Senhor. Abençoe essas vidas que estão aqui, ó Pai.
Que elas encontrem todos os dias o Senhor, que elas escutem as palavras que vêm do Senhor, palavras de vida, palavras de poder, palavras, ó Deus, de consolo, palavras de conforto, dizendo: meu filho, minha filha, não desanime, o Pai Celestial está com você, o Pai Celestial conhece as suas lutas, e no tempo certo virá o tempo da bonança, o tempo da paz. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos como igreja, como teu povo, e que nós possamos ver e contemplar as tuas infinitas bênçãos sobre nós. Dá-nos uma semana de bênçãos, dá-nos uma semana de vitórias, e se houver tristezas, se houver lágrimas, que o Senhor possa enxugar, e que o louvor e o sorriso e a alegria que vem do Senhor brote nos nossos corações, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e Te entregamos. Amém, amém e amém.